Está vendo esse disco, meu amigo e minha amiga? Ele completou recentemente 50 anos de existência. Meio século. E é a respeito dele que eu vou falar nesse vídeo com algumas histórias bem legais. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, se você não quer ser incomodado na hora que você estiver ouvindo música, em qualquer local, em qualquer ocasião, eu recomendo que você adquira um fone in-ear espetacular da Edifier, que é o TWS W100T, que é um fone in-ear Bluetooth 5.1, tem uma qualidade sonora incrível e a bateria dura 28 horas. Absolutamente sensacional. Então, a dica legal aqui para você é a seguinte: clica aqui no link abaixo, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e você vai adquirir esse fone sensacional com o melhor desconto da internet. Eu garanto, tá? Então aproveita essa oportunidade de adquirir um equipamento pequenininho, mas que tem uma qualidade gigantesca. E agora a gente pode continuar com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, esse álbum maravilhoso do Deep Purple, Machine Head, completou meio século de existência. 50 anos. E eu vou falar a respeito dele nesse vídeo aqui, eu vou contar algumas histórias a respeito dele. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem como faz. Vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E essa novíssima camiseta, ó. Novíssimo modelo dessa banda incrível. Tão incrível quanto o Deep Purple. Mas enfim, esse disco completou 50 anos de existência. É uma unanimidade. Eu não conheço ninguém que diga que esse disco aqui é sequer mediano, tá? Todo mundo realmente adora esse disco. E demorou muito para que o Deep Purple conseguisse chegar nesse estágio de unanimidade na sua discografia. Porque o Machine Head é o 6º álbum de estúdio da banda, né? E você sabe que ele foi gravado em 1971, lá em Montreux, na Suíça, né? E foi lançado em março de 1972. Na verdade, esse disco aqui foi, inclusive, ele tem uma característica, ele foi o primeiro a ser lançado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois eu vou falar para vocês a respeito dessa edição aqui, tá? Ele foi o primeiro a ser lançado pelo próprio selo do Deep Purple, que é o Purple Records, tá vendo? Foi o primeiro disco a ser lançado pelo selo da própria banda, que na verdade ele usava a EMI só para fazer a distribuição. Aquelas coisas burocráticas de contrato, que você já sabe muito bem que são minuciosas, cheias de detalhes e muitas vezes escapam à compreensão da gente. E esse disco, cara, ele vendeu muito, mas muito mesmo para os padrões da banda. E com o passar dos anos ele se tornou um álbum lendário e perfeito. Ele parece uma coletânea. A história a respeito desse disco você já está absolutamente careca de saber. Só que o que eu vou contar aqui são algumas historinhas a respeito dele e, evidentemente, dentro do contexto, tá? Primeiro você tem que saber o seguinte, cara, que por conta da extensa turnê, das extensas turnês que o Deep Purple fazia na época e da necessidade que não só o Deep Purple tinha, mas como todos os artistas tinham, de gravar fora da Inglaterra para fugir do altíssimo imposto de renda da época, o Deep Purple ele tinha alugado aquela unidade móvel de gravação dos Rolling Stones, bem famosa, que era um estúdio praticamente inteiro dentro de uma espécie de um caminhão,
né? E era, por isso que era um estúdio móvel. Então eles tinham contratado já estúdio móvel para gravar o disco com a intenção de registrar nesse disco o mais próximo possível do que os caras tocavam ao vivo, em termos de energia, em termos de punch, né? Pouco disso aconteceu porque o disco anterior, que é isso aqui, ó, Fireball, tá? Que é um disco de 1971. Inclusive essa aqui é a edição que eu tenho desde moleque, cara. Olha só, né? A edição nacional, né? Eu não consegui ainda encontrar a edição original inglesa, né? Aqui, ó, essa aqui é a edição original. Disso da minha, praticamente da minha infância, né? Eu tinha 11 anos de idade. Enfim, esse disco do Deep Purple, Fireball, apesar de ele ter vendido muito bem na Inglaterra, esse disco foi muito malhado pela crítica na época, e mesmo grande parte do público não entendeu muito bem esse disco. Principalmente o lado 2, que é um lado que eram 3 canções meio psicodélicas. Uma hora eu conto a história a respeito do Fireball. Então eles tinham ficado um pouco ressabiados com o lance da receptividade que o Fireball teve, e eles tinham também, de uma certa forma, retomar aquele poder que eles mostravam nos palcos para um disco de estúdio. E aí a banda resolveu gravar o disco no Cassino de Montreux, né? Que você já sabe muito bem da história, que o cassino pegou fogo por causa de um imbecil que soltou um sinaleiro dentro do local do show. Inclusive esse cara, ele foi identificado, ele era um refugiado da Tchecoslováquia, um cretino chamado Zdeněk Spica, né? Que inclusive, quando ele fez essa merda de soltar o sinaleiro e o cassino pegou fogo por causa disso, ele viu a merda que ele fez, cara, e ele tratou de ir embora, não só de Montreux, ele foi embora da Suíça. Ele embarcou, acho que num trem, num avião, ele embarcou na mesma noite que ele fez essa merda. E esse cara nunca foi encontrado, sumiu. E você sabe muito bem que ele soltou esse sinaleiro num show do Frank Zappa com o The Mothers. Inclusive, toda essa confusão, toda essa coisa que podia ter gerado uma tragédia imensa, tudo isso inclusive foi contado literalmente na letra de Smoke on the Water. Você já sabe disso. Quando o cassino pegou fogo, não havia, teoricamente, um outro local disponível parecido para a banda gravar. Então eles ficaram procurando durante uma semana, até que eles resolveram alugar o Grand Hotel de Montreux, que na verdade eles alugaram o Grand Hotel inteiro. Só que na verdade esse Grand Hotel não era um hotel assim, né, como a gente conhecia ou conhece nos grandes modos. Não, mas na verdade ele era um palacete muito antigo, tinha sido construído em 1855, se não me falha a memória. E ele na verdade ele tinha meio que 3 andares só. Era um palacete transformado em hotel. E ele estava fechado. Por quê? Porque no final do ano, né, toda essa confusão aconteceu em dezembro de 71, e no final do ano, tanto o palacete quanto o cassino ficaria fechado por causa das comemorações de fim de ano. O inverno era muito rigoroso lá. Então por isso que o Deep Purple tinha alugado o cassino. E aí o cassino pegou fogo, e aí eles alugaram esse grande hotel, esse palacete, e eles resolveram transformar os corredores e os quartos em locais de gravação. Um dos caras mais entusiasmados com essa escolha foi o Ian Pace. E por que ele? Porque algumas das baterias que foram gravadas para o disco do Fireball foram colocadas, posicionadas no corredor do estúdio onde eles estavam gravando, e não numa sala apropriada para gravação de bateria. Então o Ian Pace é o cara que mais topou essa coisa de gravar em corredor, gravar em locais, vamos dizer assim, diferentes. E aí, como eu falei, houve uma série
de circunstâncias que levaram a essa situação, você tá entendendo? A banda, o Deep Purple, ele tinha aproveitado a turnê britânica de setembro, tá? Em outubro, para burilar, vamos dizer assim, algumas dessas novas canções nos palcos, tá? E tudo assim com muita improvisação, como o Deep Purple sempre fez, né? Quando eles foram fazer os shows em novembro nos Estados Unidos, então olha a doideira, setembro e outubro na Inglaterra, aí eles foram em novembro para os Estados Unidos e aí voltariam depois em dezembro para gravar o disco. Quando eles foram em novembro para os Estados Unidos para fazer a turnê, essa turnê durou 2 shows apenas. Por quê, cara? Porque o Ian Gillan, que é o vocalista, o cara contraiu hepatite. E aí, eles vão, né? Eles cancelaram a turnê, então eles voltaram para a Europa e lá iam fazer o show no Cassino, aliás, iam fazer a gravação do Cassino de Montreux, aquela coisa toda. Inclusive, eles tinham escolhido esse local porque a banda tinha tocado lá em 71, nesse Cassino de Montreux, e tinha adorado a ambiência do lugar. Aliás, todas as grandes bandas que passavam por Montreux tocavam no Cassino. Então, lá teve show do Black Sabbath, teve show do Led Zeppelin, teve show do Pink Floyd. Inclusive, todos esses shows você encontra meio na internet, cara, e foram lançados em CDs bootlegs, né? Os CDs piratas. Bootlegs. Como diz o querido amigo Boris Grilo. Bootlegs. Então, e quando o Deep Purple tocou lá, a banda toda ficou muito amiga do diretor do festival de jazz lá, que era o Claude Nobs. Então a ideia era aproveitar o fato de que o Cassino estaria fechado em dezembro e gravar o disco lá depois que acontecesse o show de encerramento do ano, que era o show do Frank Zappa e o Mothers of Invention lá. E a intenção do Deep Purple no início era gravar um disco duplo, que fosse um disco com as canções de estúdio e um ao vivo, porque a banda queria fazer um outro show lá no Cassino. Aí deu aquela merda toda que você sabe, né? E vou falar uma coisa pra você, meu amigo e minha amiga, só não morreu gente ali naquele show por um verdadeiro milagre. E aí, quando aconteceu essa tragédia, o Claude Nobs, ele colocou a banda pra examinar um outro teatro que tinha lá. E a banda chegou a experimentar esse teatro para gravar uma canção nova que tinha o título provisório de Title Number One. Gravaram a base dessa música nesse teatro e o título da música veio num dia, numa manhã em que o Roger Glover apareceu no café da manhã, no dia seguinte que eles gravaram essa base, e falou que tinha sonhado com a imagem da fumaça do cassino ali no lago, e ele veio com o título para essa música provisória, Smoke on the Water. Ali no café da manhã o Gillan já escreveu a letra, porque ele falou, cara, vamos contar nessa música, né, na letra, a história que aconteceu. E o Ian Gillan fez a letra numa tacada só. Só que a banda, ela não continuou a gravar nesse teatro. Por quê, cara? Porque o som vazava para a vizinhança o tempo todo. E a vizinhança chamava a polícia. E aí a polícia ia lá, queria confiscar os equipamentos, aquela confusão toda. Então os caras resolveram sair de lá, e foi então que o Claude Nobs falou, cara, tem um palacete aqui, que a gente chama de Grande Hotel, que tá fechado também. E aí os caras foram para lá. E levaram junto, evidentemente, a unidade móvel de gravação dos Rolling Stones. E aí os equipamentos, os instrumentos, eles foram instalados em vários quartos e nos corredores desse hotel. E então o que acontece? Os integrantes da banda, eles tinham ir para uma sala, tocar, depois ir para uma outra, fazer a guia, e depois tinha que voltar para a técnica da unidade móvel dos Rolling Stones que eles tinham alugado. Então,
os caras da banda ficavam o tempo inteiro subindo de um andar para o outro, iam para uma sala, iam para um corredor, cara. Então os caras começaram a ficar meio cansados de fazer isso. E depois que eles tocavam, eles tinham que ir lá para a técnica, para conferir ali na mesa de gravação, você tá entendendo? Então isso aí começou a dar um cansaço diário nos caras, que eles então, eles desencanaram de conferir cada take que eles faziam para cada música. Então assim, eles optaram só por conferir tudo quando eles tinham realmente encontrado a performance correta, sem erros. Aí sim, eles iam para a técnica, ouviam e falavam, pô, perfeito, isso aqui é o que vai ser mantido. Tá? Porque você sabe, na época o pessoal gravava vários takes diferentes. Inclusive para eles, como é que eu vou dizer? Para eles encurtarem esse processo, eles chegaram a instalar dentro ali do palacete um circuito interno de TV, que também tinha na unidade móvel de gravação. Então eles instalaram um circuito interno de TV para que eles pudessem se comunicar uns com os outros, cara, sem ter que sair do lugar. E também para que todo mundo se comunicasse com o produtor e o engenheiro também, que era o Martin Birch. Exatamente, o Martin Birch, que depois ficou também famoso com a Iron Maiden, aquela coisa toda. E aí, tem alguns detalhes desse disco que são muito interessantes. Eu vou até seguir a ordem aqui do disco, que é para contar essas histórias. Highway Star, ela foi composta num sofá. Num sofá. Vou explicar por quê. Quando o Deep Purple estava fazendo aquela turnê pela Inglaterra, ali em setembro e outubro, era muito comum naquela época jornalistas viajarem junto com a banda nas turnês para entrevistar e para mandar matérias para suas revistas, para os seus jornais, como se fosse uma espécie de um diário de bordo. Isso era muito comum naqueles tempos. E aí, quando a banda e os jornalistas estavam indo para o primeiro show dessa turnê europeia, que foi do dia 13 de setembro em Portsmouth, na Inglaterra, então estava todo mundo ali reunido. Se eu não me engano, eles tinham ido de trem, acho que de trem. E essa coisa dos jornalistas viajarem juntos é um negócio que tinha sido armado pelo empresário da banda, o Tony Edwards. Alguns jornalistas então estavam acompanhando a turnê. Então, como os caras estavam sendo entrevistados o tempo inteiro, chegou um cara pro Rich Blackmore ali e perguntou assim, como é que ele compunha as músicas dele? Aquela pergunta básica, né? Como é que é teu método de composição? E aí, cara, o Rich Blackmore, ele pegou a guitarra dele desligada e ele começou a improvisar, né? Ele começou a fazer o riff do nada ali. O Ian Gillan estava sentado do lado dele e começou a improvisar uma letra ali na hora, na frente do jornalista. E aí, quando a banda foi fazer a passagem de som desse primeiro show, eles tocaram esse esboço, né, com o Ian Gillan improvisando a letra, os caras da banda entraram junto, né, e eles acabaram criando essa música na passagem de som desse primeiro show da turnê inglesa em setembro de 71. E o Rich Blackmore, ele diz que ele inventou esse negócio na hora, mas ele tinha pego uma ideia de uma canção de um cantor chamado Johnny Burnett, né? E tinha misturado isso com os trechos inspirados em Bach. Isso que o Blackmore contou a respeito do surgimento de Highway Star. E aí a canção seguinte desse disco aqui, que é espetacular, Maybe I'm on Leo, que na verdade se chamava One Just Before Midnight. Inclusive, esse título, vou até mostrar aqui para vocês, ele aparece aqui, o Machine Head tem esse monte de fotos aqui, ó. Inclusive esse nome aparece aqui, ó. Dá para ver? Ó. Esse nome aparece na caixa da fita
contendo os primeiros takes dessa música, né? Então Maybe I'm a Leo chamava One Just Before Midnight. E a música só mudou de título quando ela passou a se referir ao signo do Ian Gillan, que era Leão. E o riff dessa música, que é absolutamente sensacional, ele não foi composto pelo Blackmore, ele foi composto pelo Roger Glover. Depois que ele passou o dia anterior inteiro ouvindo uma música do John Lennon chamada How Do You Sleep, que é aquela música que o John Lennon fez para espinafrar o Paul McCartney, logo depois do fim dos Beatles. Lembra? Pois é. E aí, curiosamente, isso muitos anos depois, Maybe I'm a Leo só passou a ser tocada nos shows do Deep Purple em 1983, quando o Joe Satriani substituiu o Ritchie Blackmore naquela turnê, naquele finalzinho de turnê, acho que uns 7 ou 8 shows. O Ritchie Blackmore abandonou a turnê no meio, e aí chamaram o Joe Satriani, e o Joe Satriani falou, pô, cara, eu adoro essa música, e começou a tocar Maybe I'm a Leo, e os caras falaram, pô, vamos botar no repertório. Então, da gravação do disco até essa turnê de 83, o Deep Purple não tinha mostrado Maybe I'm a Leo ao vivo. Da mesma forma como eles também não tocavam a faixa seguinte desse disco, que era Pictures of Home, que só passou a ser tocada nos shows quando Steve Morse entrou na banda, substituindo aí definitivamente o Ritchie Blackmore. E a banda não tocava essas músicas, cara, porque o Ritchie Blackmore ele se recusava a tocar essas músicas ao vivo, cara. Doideira, né? Enfim. Aí a música que vem depois, que é Never Before, também é uma música sensacional, por incrível que pareça, essa foi a música que a gravadora, a EMI, e a banda consideraram a mais comercial. Tanto que, inclusive, foi a música que ela chegou a ser lançada em compacto. Você tem uma ideia? O primeiro compacto desse álbum foi Never Before. E aí vem, evidentemente, você vira o lado do disco, tem Smoke on the Water, né? Com aquele riff mitológico, né? E cuja base foi gravada naquele teatro que eu falei para vocês, que estava com problema ali com a vizinhança. Por incrível que pareça, os caras do Deep Purple não acreditavam no potencial comercial dessa música, a ponto dela ter sido uma das últimas músicas do disco a ser incluída nos shows subsequentes, cara. Eles não acreditavam, sinceramente. Só quando essa música estourou nos Estados Unidos é que aí os caras e a própria gravadora se deu conta, falou, cara, essa é a música. E o Ritchie Blackmore, ele diz até hoje, cara, que ele criou esse riff fazendo uma inversão de um tema do primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. Ele inverteu, né? E é a canção que fornece, vamos dizer assim, o melhor exemplo de algo que acontecia o tempo todo, nos discos e nos shows, que era o Jon Lord dobrando as partes de guitarra no órgão Hammond C3 que ele tinha, né, com aquelas caixas Leslie e tal, não sei o que, os alto-falantes, só que o órgão era ligado num amplificador macho, assim, com a saturação no máximo. Então, muito do que você ouve nos discos e você ouviu nos shows era a guitarra do Blackmore sendo dobrada pelo Jon Lord, cara. Aí na sequência vem Lazy, que é uma música que já vinha sendo tocada naquela turnê de 1971, né, pela Inglaterra. Ela inclusive entrou num lugar de um tema instrumental que eles faziam, que era Ring That Neck. E normalmente, tanto o Ring That Neck quanto o Lazy, eles encerravam o show, era a última música do show. E aí tem uma controvérsia, porque enquanto o Roger Glover, ele diz que a Lazy foi inspirada numa canção do cantor americano Oscar Brown,
chamada Sleepy. O Rich Blackmore, ele garante, cara, que Lazy veio da versão instrumental que o Eric Clapton fez e gravou de Stepping Out, que é uma canção do Memphis Slim e que, se você quiser ouvir, você vai ouvir nesse disco aqui, ó, nesse clássico aqui, ó, tá? Que é o John Mayall Blues Breakers com o Eric Clapton, aqui, ó, faixa número 11, Stepping Out. Dá uma conferida depois, tá? E aí o solo que você ouve do Rich Blackmore na gravação em estúdio de Lazy, ele na verdade ele é o resultado da emenda de vários trechos de solos diferentes que ele gravou em 2 dias. Ele ficou 2 dias gravando, experimentando um monte de ideias para o solo de Lazy. O que você ouve é a junção, a emenda de vários trechos de solos diferentes. Legal, né? E aí tem a faixa final, que é Space Truckin', que essa música, inclusive, ela foi composta meio de brincadeira, cara, porque se você prestar atenção na letra, ela tira sarro daquelas letras bobinhas dos anos 50 que usavam temas de ficção científica. E essa música, ela foi incluída nos shows que vieram na turnê de divulgação do Machine Head. Ela entrou no lugar de uma outra canção chamada Mandrake Root, que também é uma canção que fazia parte, às vezes, do encerramento dos shows. Essa música, Space Truckin', é a mesma que o Blackmore quebrou a câmera e tacou fogo no equipamento dele naquele festival California Jam. Lembra? Né? Eles estavam tocando exatamente essa música. E tem um lance muito legal, cara. Space Truckin' era a música que tocava na estação espacial em 2003, cara, para acordar os astronautas. Uma coisinha do apóstolo que você não sabe. E aí tem uma música que ficou fora do álbum, que era uma balada chamada When a Blind Man Cries, que ela acabou sendo usada como lado B daquele compacto de Never Before. Enfim. Aí tem a capa. Capa, você bate o olho, você, né? Essa capa, ela foi feita, ela foi clicada por um fotógrafo chamado Shepard Sherbel. E esse título aqui, ó, tá vendo? Essa imagem aqui, na verdade, ela foi estampada numa espécie de uma placa de metal polido que funcionava, na verdade, como um espelho distorcido para a banda aqui, tá vendo? A ideia é simples, legal. Agora, se você prestar atenção, você vai ver o reflexo do fotógrafo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui embaixo, aqui, ó. Beleza? E aí dentro, né, como eu tinha já mostrado, tem várias fotos das gravações do disco, né, que foram escolhidas inclusive pelo Roger Glover e pelo empresário deles. Inclusive a foto do cassino pegando fogo, aquela coisa toda, né? Inclusive, eles fizeram até questão de colocar aqui, ó, o Claude Nobs aqui, ó. Tá vendo? É amigão dos caras. E essa edição aqui é maravilhosa, cara, porque essa é uma edição original inglesa. A primeira tiragem, cara. Olha que coisa incrível isso. Né? Esse disco aqui tá comigo desde a minha adolescência, cara. E é a primeira tiragem, porque a primeira tiragem, ela vem, olha que legal, com o folheto, com as letras. Né? Isso só tem na primeira tiragem original inglesa do disco. Ai, que maravilha, né? Bom, mas enfim. E aí o disco todo ficou pronto em 3 semanas. 3 semanas, cara. E aí 2 meses depois, a banda já foi pro Japão. E lá no Japão, adivinha? Eles saíram de lá com o antológico Made in Japan. Essa é uma outra história. Ok? Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o vídeo
que eu resolvi fazer em homenagem aos 50 anos do Machine Head. Deixa aqui nos seus comentários as impressões que vocês tiveram quando vocês ouviram esse disco pela primeira vez. Tá bom? Não esquece também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. Essa novíssima camiseta, um modelo novíssimo dessa banda também, que é sensacional. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, blá blá blá, aquela coisa toda. E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui pra vocês, tá legal? Então um abraço, saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos. Até mais.